que só Ele muda a história. Só Ele muda a vida. E só Ele coloca um amor verdadeiro no coração da gente. Meu nome é Rita Aparecida de Oliveira Carime Wecked. Vou estar falando hoje a respeito do meu casamento, como tudo aconteceu. O nome do meu esposo ele é Sérgio, mas nós moramos um tempo grande antes de casarmos. Eu não estava na igreja, eu tinha me afastado, fiquei 7 anos afastada da presença do Senhor, e foi quando eu conheci Ele. E só que nós vivíamos uma vida que era muita luta, muita briga, muita discussão, agressões mesmo, e chegou a um ponto de que a gente não tinha mais como ficar junto, não dava mais, a gente estava junto por teimosia, por pirraça, um pirraçando o outro, e por muitas e muitas vezes a gente falava um para o outro palavras de como seria o nosso filho. Eu me lembro uma vez que no lugar que a gente pescava, a gente tinha um espaço que a gente ia para pescar neste lugar, e um dia ele falou que seria fácil vir na minha vida ali. E eu também, por não estar na presença do Senhor, e nós dois vivíamos assim. Foi anos e anos vivendo assim, se engalfinhando. E quando foi um dia, tinha passado meu aniversário, logo depois a gente tinha feito uma festa de praticamente 3 dias, foi na sexta, no sábado e no domingo, eu não me lembro ao certo, mas eu sei que foi no meado da semana, tínhamos ido para lá nesse lugar que a gente ficava, e eu estava bebendo na época, peguei uma cerveja, desci pro lugar que eu gostava de pescar e parei lá. Estava lá desiludida com um monte de coisa, porque a gente vive um mundo aí, a gente acha que a gente está só alegria, mas quando passa a farra, aquele povo todo, aquela bagunça toda, a ressaca moral ela é pior, porque nos faz parar e ver que a gente falou coisas que não precisava, fez coisas que não era condizente com a gente, e muitas das vezes até nos envergonhamos com coisas e com pessoas. E eu estava ali, parada ali, e ouvi uma voz claramente, como eu agora falando com você, uma voz que me falava, me chamava pelo nome e falava. Foi até assim: gostou do seu aniversário? Gostou desses dias de festa? Pois você não terá um outro. Esse será o seu último se você não voltar para mim. Eu parei, eu olhei para um lado, para o outro e continuei. Achei que era pensamento meu, continuei ali. Passou um pouquinho, a voz novamente me chamou pelo nome e tornou a falar: se você não terá um outro aniversário, você não vai fazer uma outra festa se não voltar para minha presença. Eu pensei, devo estar ficando louca, devo estar ficando pirada. Mas continuei do mesmo jeito que eu estava, um pouco pensativa na voz, mas continuei ali. E quando foi a última vez, a voz falou: você não terá outro aniversário se não voltar para minha presença. Aí eu entendi que era a voz de Deus me chamando para a presença dele, porque fazia 7 anos que eu tinha me afastado da presença dele, tinha passado por muitas coisas, e aquele ano realmente não era um ano favorável por tudo que eu estava vivendo.
mas era favorável para o Senhor falar comigo. E Ele falou comigo logo no finalzinho, praticamente, do mês do meu aniversário. E eu subi correndo, falei pro meu esposo que eu ia parar de beber, que eu não ia mais beber e que eu ia voltar pro Senhor. Aí ele riu, achou que era porque eu já estava bebendo desde cedo. Liguei para minha filha e falei: traz a minha Bíblia, eu quero a minha Bíblia aqui. E a Bíblia que ela levou entrou, ficou no ceveiro com a gente até eu vender ele, alguns meses atrás agora. Foi quando eu falei pro Senhor: Senhor, essa vida eu não quero mais para mim, não quero, eu vou voltar pro Senhor. Eu ainda fiquei até novembro, isso foi no começo, no meado de outubro, eu fiquei até novembro. Dia 21 de novembro foi o dia que eu realmente me arrumei e fui ao encontro do meu amado, Jesus Cristo. E ao chegar lá, ele me abraçou com um abraço de saudade, de amor, e me acolheu novamente. Já se fazem 5 anos. Isso foi em novembro, e no começo do ano decidi me casar, porque a gente morava junto. Falei pro meu esposo, aí decidimos nos casar, nos casamos. Só que as brigas ainda continuavam. Eu era tinhosa, teimosa, e as brigas estavam do mesmo jeito. Eu, na igreja, muitas das vezes eu falava, né, aleluia, glória a Deus, mas chegava em casa, não era nada daquilo que eu estava vivendo. E um dia a gente estava se preparando para ir num culto no lar, e era uma casa que a gente estava indo porque o casamento lá estava em ruína. Então eles pediram um culto naquele lugar para poder, né, edificar o casamento deles. E só que eu discuti, horas antes eu discuti com meu esposo, a gente discutiu feio. Eu saí, fui pro rancho e ele ficou no quarto. Aí o Espírito Santo de Deus me chamou a atenção e falou para mim que eu era conhecedora da palavra e ele ainda não. Então que era para eu voltar e pedir perdão pelo que eu tinha feito. E o Espírito Santo de Deus, ele veio trazendo para mim ali naquele dia como se fosse o último dia que eu fosse viver com meu esposo. E ele me falou que era para eu viver assim, os meus dias no meu casamento como se fosse o último, e fazer o melhor no meu casamento. E confesso que no começo eu ainda relutei, eu falei: eu não vou, foi ele que brigou, o Espírito Santo me chamou a atenção e eu voltei, e eu pedi perdão para o meu esposo. Aí ele se arrumou, foi comigo para este culto, e estamos muito bem. Desde então eu fui pedindo ao Senhor sabedoria para ser uma boa esposa, para poder estar com meu esposo e ter um amor por ele, né? E apagar tudo aquilo que tinha acontecido no passado, porque eu estava na igreja, mas eu ainda estava vivendo as mágoas do passado. E quando eu pedi para que Deus viesse tirar, que desse força e sabedoria, o Espírito Santo de Deus foi apagando tudo que a gente viveu antes de estarmos na presença do Senhor. E hoje somos um casal completamente apaixonados. Eu não vivo sem meu esposo, né? Eu falo para ele e para os meus filhos, que o amor deles só não é maior do amor que eu tenho por Jesus. Mas aqui na terra, o meu esposo e os meus filhos são as melhores coisas, os melhores tesouros que o Senhor me deu. E estamos já há 5 anos casados. Esse mês agora faz 4 anos que ele desceu as águas, né? E eu vejo a transformação nele também. Ele transformou muito, eu transformei muito. Eu ouvi a voz do Senhor e aceitei aquilo para mim. E hoje eu falo para o Senhor que só Ele
Só Ele muda a história. Só Ele muda a vida. E só Ele coloca um amor verdadeiro no coração da gente. Eu não me vejo sem a minha cara metade. Eu não me vejo sem o meu esposo. Por mais que eu faço a obra mais assim, praticamente sozinha, porque ele não consegue me acompanhar devido ao problema de saúde. Então eu sempre estou na igreja, mais vezes sozinha, às vezes viajo sozinha, mas nunca saio de casa sem que o sacerdote da casa me abençoe e me mande ir. O que eu sempre faço quando eu vou viajar ou vou fazer alguma coisa, eu falo para ele: filho, eu tô indo. Aí ele vem, segura nas minhas mãos e fala: vai com Deus, filho, que Deus te ilumine aonde você precisar ir e o que você precisar falar. E eu tô aqui intercedendo por você. Então, o nosso ministério é junto, a nossa vida é junta, porque o Senhor restaurou meu casamento. Porque enquanto eu estava lutando sozinha, eu estava perdendo a guerra. Mas quando eu permiti que o Senhor lutasse, Ele restaurou o meu casamento, Ele restaurou a minha vida e salvou a vida do meu esposo, que hoje é uma bênção na casa do Senhor. Que eu só venci quando eu passei a viver um casamento a 3. Eu, meu esposo e o Espírito Santo de Deus. Porque tudo a gente passou a buscar com o Espírito Santo de Deus. Quando a gente, às vezes, fala alguma coisa que magoa ou não entramos muito no acordo, a gente dá um tempo, às vezes até um dia, 2, e depois sentamos e conversamos, sem discussão, sobre aquilo. Então, eu falo para qualquer pessoa que esteja passando por uma situação como a que eu passei: não desista do teu casamento, não jogue fora, porque o Senhor, Ele restaura, Ele tira toda a imperfeição, como Ele tirou do meu. A gente, muitas das vezes, falando, não dá para as pessoas entender a dimensão que era o meu casamento antes e o que é agora. A gente não tinha respeito nenhum um pelo outro, e hoje o respeito é imenso dentro do nosso lar. Mas isso a gente só conseguiu quando nos colocamos na presença do Senhor e permitimos que o Espírito Santo de Deus fizesse morada no nosso casamento. Tudo a gente coloca nas mãos do Senhor. Quando a gente tem que tomar alguma decisão, os dois oram junto, os dois buscam junto. A gente faz tudo segundo o que é da vontade de Deus. A gente pede e pede permissão do Senhor. Então isso é o que eu falo para as pessoas: coloque o Espírito Santo de Deus no casamento. E como o Senhor uma vez, o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração de que seria para eu viver aquele dia como se fosse o último do meu casamento com o meu esposo, eu venho falando para essa esposa, para esse marido: viva o dia de hoje como se fosse o último. Leva flores para a esposa, faz um jantarzinho romântico para o esposo, fala para ele o quanto você ama ele, ou para ela o quanto você ama ela. Abraça, não peça um abraço, mas abraça. Não peça a palavra eu te amo, mas fale eu te amo. E demonstre com carinhos e respeito, porque um casamento ele necessita de respeito.